Abra sua Bíblia comigo no Evangelho registrado por Lucas, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 43. A Bíblia fala assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Verso 44, ela chegou por trás dele, de Jesus, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Estão acordados ainda? Verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Verso 48, para a gente concluir. Então ele, Jesus, disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. É uma alegria para nós estarmos aqui, Deus. Em nome de Jesus, fale conosco através da tua palavra. Ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Não permita que a minha pequenez, as minhas limitações venham impedir o teu mover. Que vidas sejam saradas, que vidas sejam transformadas, que haja conversões neste lugar, que haja restaurações neste lugar, Deus, que a tua igreja venha ser edificada para louvor da tua glória. E todos comigo digam amém e aplaudam ao Senhor. Amém. Essa é mais uma história registrada pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas eles são chamados de sinóticos. Por quê? Porque eles contam as mesmas histórias. E essa é uma história registrada pelos 3. Os 3 quiseram, né, registrar essa história importante. Na verdade, para nós entendermos um pouco mais essa história, é importante nós darmos uma recapitulada, uma lembrada no contexto. Aqui o que estava acontecendo? Jairo, que era um líder da sinagoga, um homem respeitado, ele estava com a sua filha, ela estava em estado terminal, ela estava doente, quase morrendo. E o que acontece? Jairo, ele vai até Jesus, ele chega em Jesus e fala para Jesus do problema dele, das lutas dele, da dificuldade, do problema que ele estava enfrentando na casa dele. E Jesus então ele vai em direção à casa de Jairo. E no meio do caminho, a multidão começou a apertar Jesus, havia uma aglomeração naquele lugar, as pessoas queriam ouvir Jesus, as pessoas queriam aprender com ele, ser curada por ele. E no meio dessa multidão, a Bíblia fala que uma mulher, ela estava na verdade com fluxo de sangue, já havia 12 anos, ela pegou e saiu correndo, entrou no meio de todos e tocou na veste de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus parou a multidão por causa dessa mulher. Jesus parou a multidão e falou: alguém me tocou de uma forma diferente. E ninguém respondia nada. Pedro, ele sempre tomava a frente, ele fala: Jesus, está todo mundo te tocando. Jesus fala: Pedro, irmãos, queridos, alguém me tocou de uma forma diferente, saiu poder de mim. A mulher, tremendo, ouvindo isso, ela pega e se apresenta a Jesus e fala: Jesus, eu toquei no Senhor. Provavelmente é nesse momento que ela conta a história dela. Provavelmente é nesse momento que ela fala que estava 12 anos sofrendo. É nesse momento, Jesus olha para ela e fala: mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Essa introdução, na verdade, essa história nos mostra algo importante. Lá em Levíticos, capítulo 15, verso 19, abre a sua Bíblia comigo. Nós vamos dar uma lembrada também, vamos voltar um pouco lá na antiga aliança. Levíticos, capítulo 15, verso 19. Fala a respeito de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, das mulheres quando elas tinham fluxo de sangue, o que deveria acontecer com ela. E olha que interessante, no verso 19 fala assim, capítulo 15, verso 19, quando uma mulher tiver fluxo de sangue que saia do corpo, a impureza da sua menstruação, durará 7 dias, e quem nela tocar, ficará impuro até a tarde. Verso 20, tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro.
Para você entender o que Deus estava falando, nos ensinando aqui lá em Levíticos, naquele tempo não havia médico. Então Deus estava ensinando alguns toques de saneamento básico, porque o sangue ele poderia contaminar outras pessoas. E como não havia médico, e para outras pessoas também não ficarem doentes, Deus ele dá algumas orientações, falando que quando uma mulher ela estiver no período menstrual, ela teria que ficar isolada. Agora pensa comigo, queridos, era durante 7 dias, e essa mulher ela estava isolada durante 12 anos. 12 anos excluída da sociedade, 12 anos longe dos seus parentes, 12 anos longe talvez da sua filha, dos seus filhos, 12 anos. Talvez essa mulher passou por depressão, talvez essa mulher tentou se matar 12 anos, longe, excluída. As pessoas passavam longe dela, talvez ela começou a viver como mendiga na rua, querido. Uma mulher que tinha muito dinheiro. A Bíblia fala que ela tinha usado praticamente todos os recursos que ela tinha para ser curada, e nenhum médico e ninguém poderia curá-la, nenhuma pessoa poderia solucionar o problema dela. E eu aprendo algumas lições aqui. A primeira lição é o seguinte: 12 anos tentando mudar, mas de forma errada. 12 anos tentando mudar, 12 anos nós estamos passando por problemas, 12 anos essa área da nossa vida tem nos oprimido, 12 anos, mas nós estamos procurando a solução do nosso problema em coisas erradas. Talvez em pessoas, talvez na religião, talvez no pastor, talvez na denominação. Nós estamos passando por problemas e nós estamos procurando a solução, resolver o problema em algo errado. E hoje eu quero chamar a sua atenção, eu quero chamar você para entender o seguinte: nós aqui, o único que pode mudar as nossas vidas, o único que pode solucionar esse problema que nós estamos enfrentando é Jesus Cristo. Não é homens, não é pastor, não é pessoas, não é religião, é Jesus. Só Jesus pode entrar na sua casa e transformar a sua casa. Só Jesus pode entrar no seu casamento e transformar o seu casamento. Só Jesus. E talvez você e eu, nós estamos dando cabeçada, soco em ponto de faca. Nós estamos procurando a solução em outras coisas. E essa é a primeira lição que eu aprendo. Olha comigo no verso 43 do capítulo 8. A Bíblia fala assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha o que o texto fala. E gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ninguém pode mudar a sua vida. Ninguém pode curar você. Ninguém pode me curar. Ninguém pode me livrar desse problema, dessa depressão. Ninguém, a não ser Jesus. Ninguém, homem nenhum, pode entrar na sua casa agora, e esse casamento que está com muitos problemas, esse relacionamento com seus filhos que está difícil, homem nenhum pode. E sabe, as regras religiosas, as doutrinas religiosas não podem também. Porque sabe, a gente acha que, eu estou com problema nessa área, eu vou cumprir algumas listas de regras. Eu vou subir uma escada de joelho, eu vou beber 50 copos de água, eu vou levar uma flor para minha casa, eu vou levar um copo ungido para minha casa. E isso não pode mudar a sua história. Isso não pode te tirar, isso não pode. E sabe, se você vai ficar com uma coisa gravada no seu coração nesta manhã, entenda: só Jesus. E Ele tem sido as nossas pregações aqui neste lugar. Ele tem sido as nossas mensagens, é Ele que nós estamos cantando e anunciando, só Ele. A Bíblia fala que em nenhum outro há salvação, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus. Você está entendendo o que está sendo pregado aqui? Só Jesus. Então pare de tentar mudar em coisas que não vão te mudar. Pare de procurar textos isolados para justificar o teu erro. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos de parar de dar desculpa. E sabe, um outro ponto que eu aprendo aqui é o seguinte: precisamos sair da nossa área de conforto.
Essa mulher, ela saiu da área de conforto. Olha comigo no verso 44. Vocês estão acordados ainda? Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Sabe, eu preciso sair da minha área de conforto. Você vai continuar parado, estagnado nessa área, sabendo que essa área da sua vida, da minha vida, tem me travado, tem me impedido de romper. Sabe, talvez Deus tenha um plano incrível para a sua vida e você não quer se envolver no ministério com medo de se machucar, com medo de alguém fazer alguma coisa para você e você ficar tristezinho, tristezinha, e Deus tem falado algo para você: ei, saia da sua área de conforto, que eu tenho um milagre para a sua vida, que eu tenho um plano para a sua vida. Chega de viver estagnado, chega de viver com essa doença, chega, mulher. Chega, eu tenho algo novo para você. Você vai voltar a ter paz, você vai voltar a interagir com as pessoas, você vai voltar a ter um casamento saudável, um relacionamento para com seus filhos saudável. Você vai voltar, saia da sua área de conforto. E talvez esse problema que você e eu, que nós estamos enfrentando, tem nos travado. E sabe, quando nós começamos a estudar a respeito da orla que essa mulher tocou, que era uma franjinha que tinha na roupa dos judeus, olha que interessante, quando Deus mandou eles fazerem essa franjinha, né, na roupa deles, lá em Números capítulo 15, verso 38. Números capítulo 15, verso 38, quando Deus deu a ordem, ensinou as pessoas a fazerem essa franjinha, essa orla na roupa deles. E foi nessa orla, nessa franja que essa mulher tocou. Olha o que a Bíblia fala: diga o seguinte aos israelitas: façam orlas ou borlas, em algumas versões, nas extremidades das suas roupas, e ponham um cordão azul em cada uma delas. Olha que interessante. Façam isso por todas as gerações, não pare de fazer isso. Aí o verso 39 fala: quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Quando essa mulher toca nessa orla, ela está falando para os judeus que estavam aqui: ei, eu lembro dos ensinos do Senhor, eu lembro dos mandamentos do Senhor, eu lembro das promessas do Senhor, eu não vou ficar travado nessa vida, eu não vou continuar com esse fluxo, porque a Bíblia fala que Deus tem um plano para a minha vida, a Bíblia fala que Deus tem uma história para mim, eu não vou ficar com essa doença. Isso é incrível, porque ela mostra e lembra para as pessoas que estavam ali: ei, existe o mandamento do Senhor, e essa capa e essa franja vem nos lembrar que o Senhor é Deus, que o Senhor continua fazendo, que o Senhor continua no controle de todas as coisas, que nada foge do controle do Senhor. Mesmo passando por essa luta, mesmo passando por essa hemorragia, Ele continua sendo Deus. Ele continua no controle, e as palavras dele, os ensinos dele, os mandamentos dele não vão sumir. Pode passar o céu, a terra, as coisas podem passar, mas as palavras de Deus não passarão. O homem pode mentir para você, o homem pode falar algo para você e não cumprir, mas o que Deus falou, Ele vai cumprir. O que Deus falou a respeito de nós, sobre as nossas vidas, Ele vai fazer. E essa mulher, ela toca nesta franja, ela toca nessa orla, mostrando: ei, existem os mandamentos do Senhor. E é isso que eu quero trazer em mente. Ei, lembre-se dos mandamentos do Senhor. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se das pregações que você já ouviu, dos ensinos que você já ouviu. Lembre-se daquele culto que você saiu chorando, que Deus falou com você. Lembre-se dos mandamentos do Senhor. E sabe, tem uma outra lição interessante que a gente aprende com essa mulher. Lá em Mateus capítulo 9, verso 21. Nós estamos aí, né? Mateus. Nós estamos em Lucas. Mas olha a importância
de nós lermos os sinóticos. Marcos registrou essa história e Mateus também registrou essa história. No entanto, Lucas, ele não registrou essa fala que Mateus e Marcos falou. Olha que interessante, ó. Lucas não falou. No texto que nós lemos, o texto principal, Lucas não falou isso. Mas Mateus e Marcos falou. Mateus capítulo 9, verso 21 fala assim, ó. Pois dizia a si mesma, ela, a mulher do fluxo de sangue, pois dizia a si mesma, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Vamos de novo para a gente entender? Ela dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E eu quero falar algo importante, se aconselhe. Comece a falar para você mesma, para você mesmo, que só um toque em Jesus pode transformar a sua vida. Comece a lembrar, comece a falar, eu não sei se você sabe, mas a palavra meditação no original significa sussurrar. E quando a Bíblia fala para a gente meditar, a Bíblia está falando sussurre a palavra de Deus. Lembre-se da palavra de Deus. Fale a palavra do Senhor. O salmista falou algo interessante. Eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra o Senhor. Lembre-se da palavra do Senhor. Ele fala algo interessante. Eu medito todos os dias, dia e noite na palavra do Senhor, nos ensinos do Senhor. Então se aconselhe. Comece a lembrar, comece a falar para você mesma, ei, eu vou passar, eu não vou ficar nessa situação, eu vou vencer esse problema no casamento, eu vou vencer esse problema com os meus filhos, eu vou vencer esse problema no meu trabalho. Comece a se aconselhar, comece a lembrar os planos de Deus para a sua vida. Ei, eu não vou retroceder. Essa doença não vai acabar com o meu casamento, essa luta não vai acabar com a minha vida, porque os planos do Senhor é muito maior. Isso não vai me destruir. Então ela nos ensina uma outra lição, se aconselhe. Lembre-se dos planos de Deus. E nesse momento, nós não terminamos a pregação, mas eu quero te convidar a fechar seus olhos aí nesse lugar. E começar, você pensando, se você quiser falar baixinho, comece a falar que você não vai desistir. Comece a falar que um toque em Jesus pode mudar a sua história. Comece a falar, se você quiser sussurrar, se você quiser gritar, sinta-se à vontade. Jesus, o Senhor é tudo para nós. Jesus, o Senhor é suficiente para mudar a nossa história. Jesus, o Senhor é suficiente para nos tirar desta doença. O Senhor é suficiente para nos levar novamente a interagir com as pessoas, a participarmos do ministério novamente, a assumirmos responsabilidades na igreja. Jesus, o Senhor é suficiente porque é o Senhor que nos capacita. Ah, Jesus, um toque pode mudar a minha casa, um toque pode mudar o seu marido, um toque pode mudar a sua esposa, um toque pode mudar o seu filho, um toque. Ah, Jesus, fale conosco. Você pode aplaudir a Jesus? Algo importante que a gente aprende pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com alguma coisa pura, pela lógica humana, esse algo impuro contamina toda a coisa pura. É ou não é verdade? Ó, pensa comigo. Se eu jogar um copo de água impuro dentro de uma caixa d'água, você vai querer beber água depois? Vai contaminar toda a caixa d'água, é ou não é? Mas na lógica de Jesus, presta atenção, na santidade de Jesus, na pureza de Jesus, quando algo impuro toca nele, se torna puro. Essa mulher, ela era considerada impura, imunda. Quando as pessoas a viam na rua, as pessoas gritavam, a imunda. As pessoas gritavam isso. Mas sabe, quando ela tocou na veste de Jesus, Jesus que é puro, Jesus que é maravilhoso, Jesus que não tem nada a ver com a nossa ótica humana, religiosa, Jesus, ele transformou aquela mulher impura em uma mulher pura.
A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica e nos faz brancos como a neve. Ele lança fora os nossos pecados, os nossos erros, as nossas doenças, as nossas enfermidades. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Então entenda, não há sujeira que Jesus não possa limpar, não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há doença que Jesus não possa curar, porque Ele é Deus. Você pode aplaudir a Ele? Todos os milagres de Jesus apontavam para a sua divindade. Você vai escutar algumas religiões falando que Ele não é Deus, que Ele foi apenas um profeta, e inclusive é importante falar aqui que às vezes tem uma religião, não quero falar o nome, mas tem uma religião que vai bater na porta da sua casa, de manhãzinha às vezes, talvez você já coincidiu aí já. Essa religião, ela vai na porta da sua casa para falar que Jesus não é Deus. Bate palma, parece que é crente, parece que são homens e mulheres de Deus, mas eles vão lá bater na sua porta para pregar contra a divindade de Cristo. E não tem como nós corrermos da divindade de Cristo. Todos os seus milagres, todas as suas maravilhas apontam para o Filho de Deus, apontam para o Deus Filho, o Deus que salva, o nosso Redentor. Você está acordado aí, né? E sabe, quando nós olhamos nessa perspectiva, nós entendemos o seguinte: a mulher, ela tentou todos os recursos humanos, e os recursos humanos, eles podem ir até um certo ponto. A medicina, ela pode ir até um certo ponto. É importante você procurar um médico, é importante você se cuidar, mas pense comigo, os milagres, o impossível, só Jesus pode fazer. Isso que você está tentando e não tem conseguido melhorar, essa depressão, essa tristeza, só Jesus pode fazer. E Ele nos ensina nessa pregação, primeiro ponto que nós falamos: ei, pare de perder tempo com coisas que não vão mudar a sua vida. Pare de perder tempo com coisas insignificantes. 12 anos tentando mudar, 12 anos tentando ter uma transformação e não conseguia. Então pare de perder ponto. Um outro ponto que nós falamos: precisamos sair da área de conforto, precisamos tomar uma iniciativa. As pessoas poderiam apedrejar aquela mulher, as pessoas poderiam matá-la, a multidão que estava apertando, que estava perto de Jesus, poderia xingá-la, mas ela não ligou, ela continuou indo, entendendo que um toque em Jesus poderia mudar a vida dela. Então saia da sua área de conforto, não tenha medo de se machucar, não tenha medo das vozes, não tenha medo das pessoas que vão contra você, não tenha medo, porque maior é o que habita em você, maior é o que habita em nós, Deus é muito maior. Então não tenha medo, saia da sua área de conforto, participe daquilo que Deus tem feito, se envolva. Está acordado ainda? E o terceiro ponto que a gente falou aqui é o seguinte: se aconselhe. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a falar que Jesus é suficiente para mudar a sua vida. E para a gente terminar essa pregação, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, verso 28. A Bíblia fala assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vinde a mim, o Senhor te chama nesta manhã, venha, vamos correr em direção ao Senhor, porque Ele vai nos dar descanso dessa doença, Ele vai transformar a nossa vida. Vinde a mim, diz o Senhor, vinde a mim, não fique parado. Vamos ler de novo: vinde a mim, ou venham a mim, em algumas versões, todos. Presta atenção, a Bíblia não fala alguns, a Bíblia não fala os líderes, a Bíblia não fala os especiais,
A Bíblia fala: vinde a mim, todos. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele começa a orientar Timóteo: Timóteo, faça súplicas, orações por todos os líderes, todos aqueles que estão em eminência. É um ensino de Paulo para Timóteo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou para Timóteo, para o seu discípulo. E ele continua falando: ore pelos líderes, ore por todos os homens, porque Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Todos. Essa mensagem é para todos nós aqui. Todos, Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos lembrem. Ele quer que todos olhem para as Escrituras. A Bíblia fala: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele falou algo interessante: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Alguém falou o restante aí. O que ele falou? Eu escutei alguém falando, né? Pode falar. Não, você pode, vamos falar mais alto aí, o que é? Ninguém vem ao Pai. Olha que interessante, já que entrou nesse ponto, eu vou passar algo para vocês. Jesus, ele não fala assim, ó, ninguém vai ao Pai. Não é o que o texto fala. Presta atenção nisso. É importante a gente prestar atenção nos detalhezinhos. Ele não fala, ninguém vai ao Pai. Ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus é Deus, e Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele é o único que pode reescrever a sua história. Ele é o único que pode libertar o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu marido. Jesus é o único. Nós vamos terminar um pouco mais cedo essa mensagem, mas o que eu quero transmitir para você, o que Deus tem impulsionado, é falar isso para você. Não desista, não pare, não retroceda, não procurem coisas que não vão resolver o seu problema. Tome uma iniciativa e lembre-se diariamente que Jesus é o único. Amém?